Conversas com Dança, um podcast pé de chumbo. As Conversas com Dança foram iniciadas em 2018 pela Associação Pé de Chumbo como iniciativas anuais. A dança em Portugal, os seus entrosamentos e diferentes contextos eram algumas das ramificações que interessavam investigar. A ideia era colocar em contacto coreógrafos, programadores, bailarinos e associações, por exemplo, que num contexto de trabalho dificilmente se cruzariam. A receptividade dessas conversas superou largamente as expectativas e decidiu-se revolucionar o conceito, mantendo a essência, podendo assim chegar a mais gente. Sejam bem-vindos às Conversas com Dança. O meu nome é Tânia Martins Ramos e gosto de conversar. Neste episódio tenho os seguintes convidados: John Romão e Celina da Piedade. Vou fazer uma pequena introdução com a biografia de ambos. Sintam-se à vontade para me corrigir. John Romão é encenador, programador cultural e curador. Tem vindo a trabalhar em teatro e práticas artísticas transdisciplinares. Estudou teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema, frequentou a pós-graduação em Estudos Curatoriais na FCSH, Universidade Nova de Lisboa, participou no curso internacional de teatro École des Maîtres, dirigido em 2005 por Rodrigo Garcia, em Zaragoza, Liege, Porto e Roma. Estudou Estéticas e Teorias da Arte Contemporânea na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa. A sua formação complementar fez-se com vários artistas dentro e fora do país, tais como João Fiadeiro, Mónica Calha, Jean Fambre. É fundador, diretor artístico e curador da Boca, Bienal of Contemporary Arts, desde 2015 em Lisboa, e a partir do qual desenvolve sinergias entre cidades e equipamentos. Comissiona e faz curadoria de projetos artísticos nacionais e internacionais assentes nas artes cênicas e na transdisciplinaridade. Concebe também os projetos educativos, nomeadamente a Boca Summer School, em que convida artistas nacionais e internacionais a dirigirem workshops e conferências. Recentemente, foi também criador do projeto Futurama, que se desenvolve Futurama Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo, em parceria com os municípios de Mértola, Serpa, Beja, Castro Verde e Vidigueira, e criador do conceito Cantexto, do qual vamos falar daqui a um pouquinho. Passando à Celina. A Celina dedica-se ativamente à investigação, mediação e divulgação do património musical alentejano, colaborando com cantadores, grupos corais e entidades locais. É atualmente professora no projeto Canto nas Escolas, no município de Beja. É coautora do livro Caderno de Dança do Alentejo, das edições Pé de Chumbo. É também investigadora nas áreas do património imaterial e da etnomusicologia, sendo licenciada em Património Cultural pela Universidade de Évora e mestre em Ciências Musicais, Etnomusicologia da FCSH, Universidade Nova de Lisboa. Integra atualmente o INET-MD, Instituto de Etnomusicologia, Música e Dança, como investigadora integrada, estando atualmente com o projeto de investigação Ecomusic, apoiado pela FCT. Isto é uma versão de crachás para pôr no casaco. Inicialmente pensei em começar a perguntar-vos se já conheciam o trabalho um do outro, mas sei que conhecem. Portanto, acho que, tendo em conta que o nosso Alentejo se uniu, a minha primeira pergunta é: quando é que foi a primeira vez que ouviram falar um do outro? Bem, eu posso começar, porque eu acho que a primeira vez que conheci o nome do John foi mesmo com o projeto Futurama, o ano passado, portanto na primeira edição, no primeiro ano, e fiquei muito curiosa por perceber quem é que vinha assim como um furacão invadir tantos municípios com projetos desafiadores, e desde então, pois, entretanto, criámos um laço, porque o John convidou-me, a mim e a Ana Santos, para uma conversa, depois a Ana Santos para outra conversa, para as constelações, e pronto, e começámos também a ser assistentes, ser participantes, a ser público das atividades do Futurama. Este ano ainda integrámos mais o projeto, porque fomos convidadas para compor para o projeto Cantexto. Também foi um desafio super interessante, não é? Trabalhámos com 6 autores de língua portuguesa diferentes, 6 escritores,
cada um do seu universo, da sua escrita tão própria, e foi uma aprendizagem gigantesca para criar estas pontes entre o canto, entre os grupos corais, o que os escritores tinham propunham e traziam para o canto, e depois o que é que nós podíamos fazer com isso. Portanto, entretanto, acho que já somos amigos. Pronto, olá, John. Olá, tudo bem? Sim, eu a ti conhecia-te sobretudo de nome e de saber que atuavas a solo e em colaboração com outros músicos, mas não conhecia o teu trabalho de perto. O facto também de começar a desenvolver este projeto ali, pronto, interessava-me naturalmente ter um conhecimento de quem é que são os agentes culturais do território, e tu és uma evidência, tu e a Ana são uma evidência ali no território do Baixo Alentejo, e portanto o facto de eu estar, da minha base ser em Beja e de vocês também viverem ali perto, Bringel, e estarem muito presentes em Beja, pronto, fez com que as coisas se acelerassem todas. E depois também tive a Ana Ademar, que trabalha comigo no Futurama, que também é vossa amiga, e pronto, há esta proximidade. Então são proximidades geográficas e afetivas e pronto, e vamos ver, históricas, se serão. mas estamos num... Pronto, para mim é mesmo muito... Na verdade, a Celina, muitas vezes, ainda há coisa de 2 dias, lhe perguntei qualquer coisa, se me sabia de alguma informação. Ela também serve de quase... Ela não sabe, mas ela é quase consultora externa. Não. E voluntária. Exato. Não, mas acabo por estar sempre à procura, às vezes, de determinada informação, a tentar escavar determinado assunto, sobre o território, de coisas que até possam possibilitar projetos ou ideias, e às vezes lá te pergunto se conheces alguém para fazer isto, ou se isto já foi feito ali, ou sei lá. Eu agora fiz um projeto em Mértola, uma criação minha também, que já não fazia há algum tempo, e estava a precisar de uma colaboração de cantadores ou cantores ou pessoas que quisessem cantar. Pronto, a Celina e a Ana também me ajudaram ali a guiar um bocadinho. Então pronto, ando sempre assim a recorrer a algumas ideias que me possam dar. Sim, também é interessante porque circulamos ali em vários territórios, mas coincidentes, não é? Sobretudo Mértola, Beja, onde eu e a Ana também trabalhamos muito, e então é normal que isto aconteça, e é bom sinal também. Sim. Essa parte dos territórios também era uma coisa que eu queria investigar um bocadinho mais, porque nós sabemos, de uma forma histórica, em Portugal, o que costuma acontecer é o chamado êxodo rural, as pessoas abandonarem as zonas mais interiores, mais deprimidas, e procurarem emprego no litoral. A mim, do que conheço de vocês, ambos são da zona litoral, não é? Ou viveram cá grande parte da vida, e de repente há esta decisão, que também acredito que se possa aprender com a pandemia e com tudo o que aconteceu nestes últimos anos, e há um êxodo urbano vosso para trabalhos ou projetos que sejam nessas zonas mais deprimidas. Quero que me contem um bocadinho como é que chegaram a esse caminho, e o que é que vocês acham que ainda pode ser feito, que eu acho que é muito, não é? Mas se quiserem ter assim uma pequena conversa sobre isso, acho que é interessante. Sim. Bem, no nosso caso, eu cresci em Setúbal e sou filha de mãe alentejana, pai algarvio. Sempre, apesar de ter crescido no meio urbano ou suburbano, como se quiser chamar, numa cidade pequena, apesar de Setúbal, uma cidade, mas que nos anos 80, quando era pequena, estava em crescimento, era uma cidade onde havia mais do que encontros de culturas, era choques de culturas, e eu cresci nesse caldeirão, mas os meus pais sempre se mantiveram muito, muito mais virados para o campo. E, por exemplo, os nossos fins de semana, os meus pais iam trabalhar para a agricultura ali à volta de Setúbal, para os caramelos, como nós chamamos, ali para a zona do Poceirão e Lagamessas, etc. E eu vivia sempre esta dicotomia, esta coisa de gostar da cidade, mas também gostar muito de estar no campo, e ainda pude
vivenciar uma forma de viver muito antiga, né? Muito tradicional, em casas sem eletricidade, sem água corrente, com uma casa de banho ao fundo do quintal, embaixo do pote da água, aquelas coisas de temos que ser nós a matar as galinhas e os coelhos e, enfim, os porcos. Vivi isso muito intensamente durante a minha infância. E as férias eram passadas também sempre no Alentejo ou no Algarve, no campo. E depois, acho que isto sempre, ou seja, isto criou um lastro em mim, não é que eu tenha feito tenha sido, quero ir para o campo, sou da cidade, quero ir para o campo. Não, isto sempre fez parte de mim, nunca pensei nesses termos. Mas como a Ana é de Beja e tínhamos pensado que seria bom ter uma casa ali na zona de Beja, eu já há muito tempo, mesmo antes da pandemia, há muito tempo que eu procurava ter um sítio onde pudesse me acalmar. Porque viajo muito, porque tenho tido a sorte de tocar muito e viajar muito e correu sempre muito bem nesse sentido, mas sentia cada vez mais que queria ir mais para ter um sítio mais calmo para estar. E encontramos um sítio em Bringel. Não era para ser um sítio para morar a tempo inteiro, não é que eu não quisesse, e a Ana não quisesse, mas eu sempre achei que ia ser difícil viver ali e ser músico e trabalhar em artes e se calhar ia sentir sempre que tinha que estar noutro sítio e não ali, mas depois veio a pandemia e de facto nós fomos lá, já tínhamos a casinha, fomos para lá e fomos ficando, e o facto de estarmos ali fez-nos criar laços mais fortes com muita gente, logo localmente com a Chão Nosso, com a cooperativa Chão Nosso, a qual agora fazemos parte, com as nossas vizinhas, também muita gente também trabalha na área da literatura e das artes, e depois começámos também a ligar-nos a agentes locais, a municípios, a projetos, a grupos corais, enfim, quando demos por nós já não havia nenhum motivo para ir embora. E é um bocado isso, e de certa forma também percebemos que ali fazemos falta, que até somos bastante úteis, acho eu. Espero que sim, pelo menos sentimos isso, que até somos um bocadinho mais úteis e mais vistas também, de certa maneira, talvez entendam melhor o que nós fazemos ali do que estando numa cidade grande. Sim. Eu também sou da Margem Sul originalmente, sou da Almada, de pais alentejanos, mas vivi sempre aqui em Almada. Margem Sul, Paula. Exato. Exatamente. E na verdade, mas é verdade, o facto de ser da Margem Sul realmente a mim condicionou muito a minha forma de ver as coisas e a minha relação com as próprias práticas artísticas, mesmo em relação a Lisboa, onde também vivo e trabalho. Mas pronto, isso se calhar é outro assunto, mas os meus pais eram do Alentejo e a minha relação com o Alentejo era ir lá desde criança, passar verões e grandes secas, como costumo dizer, apanhava muitas secas, porque aborrecia-me muito facilmente, e depois, desde a morte dos meus avós, deixei de encontrar, apesar de ter lá tios a viver e tias, mas deixei de encontrar assim uma motivação maior que me levasse ao Alentejo. Então já não ia ao Alentejo há muitos anos, porque tinha mesmo feito desamigado o Alentejo da minha vida, do género, não quero saber mais nada, não se passa nada, isto numa visão, pronto, muito adolescente, jovem, não se passa nada, não quero ir para lá. E sim, e aí vem agora a personagem da pandemia, que de facto veio remexer aqui um bocadinho nestas coisas. Veio a pandemia e acho que foi uma altura em que toda a gente teve a refletir muito sobre, sei lá, laços afetivos, relações de pertença, lugares de pertença, relações também que reconfiguram a nossa relação com a própria natureza, o espaço natural. Pronto, e acho que estas coisas todas fizeram-me ter tempo também. Também tive muito tempo para pensar em coisas e comecei, isto coincide com os meus pais a dizer, olha, nós queremos voltar ao Alentejo, já estamos também velhotes, etc. E começou com eu imaginar a ter que ir visitar os meus pais frequentemente, portanto, a ter que fazer pazes com o Alentejo que eu me tinha
chateado de alguma maneira, fazer pazes com o Alentejo para que fosse visitar os meus pais. E isso coincide com o pensar, ok, e se eu encontrasse ainda uma segunda motivação que me ligasse ao Alentejo? E basicamente comecei a pensar, ok, deixa cá ver o que é que existe, que não faço ideia, o que é que existe ali no território, e fazer um bocado esse diagnóstico para perceber o que é que eu acho que poderia fazer falta ou o que é que com a minha experiência eu poderia aportar ao território e complementar, digamos assim, a oferta do que já existe. E pronto, foi esse exercício que tive a fazer durante algum tempo, durante a pandemia, a investigar, a ler teses sobre demografia, sobre turismo cultural, sobre cultura, sobre programação, enfim, ler muitos relatórios e diagnósticos sobre o território. Foi mesmo esse trabalho que eu gosto muito, na verdade, de investigar. E isso deu muito prazer e de começar a desenhar uma espécie de retrato. Ok, então existe isto e onde é que eu me posso posicionar aqui? Então pronto, estive a pensar como é que eu poderia aportar alguma coisa ao território. Pronto, então daí surge este projeto, o Futurama. Em 2020 comecei a desenhá-lo e em 2021 começámos a desenvolver. Muito bonito. É muito engraçado porque tanto num caso como no outro essa vossa relação com as terras e com os sítios que vão começar, não digo a ocupar, mas a fazer parte de, há sempre um cuidado com a parte do serviço educativo. Portanto, tu, como estávamos a dizer, Celina, tens aqui este projeto do canto nas escolas no município e já quando na Boca tinhas a Boca Summer School, agora no Futurama também têm... Não me lembro agora, espacialistas, era isso? Não. Eles foram um dos artistas convidados, mas temos atividades que decorrem ao longo do ano em que convidamos diferentes artistas. Portanto, para vocês é muito importante também essa potenciação do que é a educação cultural nas crianças. Acho que faço aqui um paralelismo também com a Pé de Chumbo, porque efetivamente nas terras onde a Pé de Chumbo começa a desenvolver atividades, nós começamos a conseguir compreender o próprio significado de pertença daquelas crianças que cresceram com aquele festival. Por exemplo, em entradas, no Entre Danças, eu sinto muito isso, que é os meus primos mais velhos, aquele é o festival que as pessoas de fora vêm a fazer, os meus primos mais novos, aquele é o festival que eu faço desde pequeno. E isto é muito engraçado, esta relação. O que é que vocês têm anotado ainda é um curto período, não é? Mas o que é que têm anotado nestas crianças, ou que sede deste conhecimento, como é que vocês têm notado isso? Olha, realmente a educação para mim é mesmo um pilar essencial naquilo que eu faço nos projetos culturais que tenho estado envolvido, quer na Boca ou aqui no Futurama, por razões diferentes, porque são geografias completamente diferentes. Uma das preocupações que eu tenho com o Futurama, ou dos objetivos é tentar realmente que a gente comece a tocar, a empoderar públicos mais jovens para as práticas artísticas, sobretudo estas mais contemporâneas ou experimentais, se quisermos. E, portanto, aquilo que acontece, aquilo que eu pude identificar é que no território não há assim tantos projetos que possam cruzar disciplinas artísticas ou práticas mais profissionais ou artistas com algum reconhecimento, mas que possam cruzar com a dimensão educativa. Na verdade, a ideia é mesmo tentar que nós construamos também um público, desenhemos um público capaz de ler, interpretar projetos mais desafiantes a nível de experimentação, de reflexão crítica, não só os nossos como os outros, enfim, que possam existir no território. Mas pensando naquilo que nós fazemos, interessava-nos, ok, temos que apostar também neste público que não está ainda suficientemente trabalhado. Nós não nos focamos em crianças, focamos em jovens mais adolescentes a partir dos 14, 15 anos. Portanto, trabalhamos sobretudo com as escolas secundárias de todos os municípios a partir do 10º ano.
portanto, nono, 10º ano, a partir dos 14. Isto porque penso que são os mais aptos já a ter alguma autonomia, dizerem aos pais: hoje quero ir ver aquele espetáculo, hoje quero ir ver aquele concerto e, portanto, arranja-me lá aí 5 euros ou venho mais tarde, chego à meia-noite a casa e não há problema. Ou seja, penso muito nesse lado assim de ser uma coisa mais rápida, mais eficaz, não é? Isto também porque há outras pessoas que têm uma apetência muito maior para trabalhar com faixas etárias mais jovens, que eu não tenho e não me interessa em particular. E, portanto, nós focamos sobretudo a partir desta faixa, que curiosamente não há quase projetos educativos para adolescentes a partir desta faixa etária, porque nós começamos a considerar que os adolescentes a partir dos 14, 15, 16 já são adultos e não precisam de educação, não é? Como se a educação fosse uma coisa que vai só até à faixa dos 14 ou 13 e portanto a maior parte dos projetos educativos, mesmo associados a instituições culturais, sei lá, a museus ou a teatros, foca-se sempre em crianças. É curioso, é em crianças ou então passas logo diretamente para séniores. Há assim os polos ou as pessoas mais velhas. Não, parece que, pronto, e nós, enfim, focamos-nos muito nessa ideia de que os que lá estão podem também, escolas secundárias sobretudo, podem aceder àquilo que nós fazemos, interpretar aquilo que nós fazemos com mais velocidade, rapidez e também, na verdade, é quase como gerar ali um sentimento de esperança de que aqueles jovens possam equacionar a cultura como um futuro nas suas vidas. Porque acredito que muitas das pessoas que estão ali, algumas certamente serão casos isolados, que já têm essa apetência para as práticas artísticas desde novos, possivelmente, e que sabem que hão de ir embora para estudar artes ou em algum lado, mas são sempre casos muito isolados, porque não há exemplos na vida cotidiana, não é? E, portanto, aquilo que também me interessa muito é, de facto, empoderar estes mais jovens, dar-lhes ferramentas, que eles experimentem de perto com artistas, que envolvam o seu próprio corpo e a sua mente nesses processos de criação, que estejam implicados nessas criações. Daí que tenhamos projetos como o projeto Artistas nas Escolas, que era um desses projetos. Este projeto onde os especialistas foram convidados, e basicamente convidamos artistas de diferentes territórios artísticos para dirigir workshops e fazerem quase workshops, criações com turmas específicas das escolas secundárias, que depois têm uma partilha pública, mas seja dentro ou fora da escola. Isso também é muito interessante para mim, que esses processos que acontecem dentro da escola possam ter uma repercussão cá fora. Eu costumo dizer aos alunos que aquilo que eles também estão a aprender na escola não é para ficar dentro da escola, é para ser aplicado cá fora. Portanto, esta relação do que acontece dentro da escola ter uma repercussão, seja num espaço cultural ou seja num espaço público, é muito importante termos esta ginástica de também enfim, atirar para outros caminhos que eles não iriam fazer. Eu pessoalmente acho que é uma das coisas mais bonitas que o Futurama tem e tem tido, é puxar esses adolescentes para as iniciativas, para colaborarem. Acho que a primeira vez que vi esses jovens participarem acho que foi numa das constelações, e fiquei super emocionada, porque de repente ali, sei lá, pelo menos um quarto do público que vai assistir são adolescentes, que de facto é o público que tu não vês com tanta frequência em eventos culturais ali, sobretudo ali em Beja, que, por exemplo, Mértola já tem assim outro tipo de relação com os jovens, também uma comunidade mais pequena, mas de facto abre-se assim uma nova janela. Tens ali as pessoas do futuro, não é? Estão ali e acho que também se juntam ao Futurama com muita intensidade, juntam-se assim, há uma ligação quase identitária, não é? Eu faço parte deste projeto, é um orgulho em estar ali, fazer parte e colaborar. Sim, nomeadamente temos um outro projeto que são os embaixadores Futurama. E aí sim, eles vestem mesmo a camisola, literalmente, e também a nível prático, eles têm, por exemplo, concebem um projeto artístico da autoria deles, que depois é apresentado
no âmbito do festival, mas que implica comunidades, a comunidade, de alguma O de maneira. Beja foi com o Gustavo Siríaco. Não é? Sim, o Gustavo Siríaco. Foi um concurso de talentos. Exato, eles foram, este coletivo, este grupo dos embaixadores este ano, desenharam um projeto que se chamava Concurso de Talentos, Talent Show, ok? E que aconteceu em Castro Verde e em Beja. Mas isso para mim é muito importante, lá está, dar-lhes as ferramentas, dar-lhes o Gustavo como uma ferramenta também, ele aqui a designação que ele se dá a si mesmo é um parceiro de ideias, ou seja, não é a ideia do coordenador ou do professor, é o parceiro de ideias que vai, enfim, dar mais sustento às ideias deles e ajudá-los a escolher, a definir. Eles têm um orçamento para gerir também, escolhem os sítios e, portanto, para mim é muito importante que eles tenham essa experiência, lá está, porque eles também depois possam fazer o seu próprio caminho. Eu penso sempre, se calhar penso muito à frente, mas penso que criarem associações culturais, criarem os seus próprios projetos, mas porque falta mesmo muito mais diversidade. É um território em que nós somos muito poucos, não é? Ali, e eu sou o mais recente ali, ainda por cima, portanto, mas é muito pouca gente para tantas cabeças, para tanto interesse. Eu acho que, pronto, e sim, isto só para dizer que eles estão muito implicados. Sim, e tentar que eles estejam mesmo, e eu quero tentar dar continuidade ainda a este projeto este ano, que agora fizemos durante o festival, mas ainda vamos ter atividades em Serpa e na Vidigueira agora no último trimestre do ano, e queria tentar, não estava previsto, mas tentar que eles também estejam implicados ali, porque eles vão, enfim, é um processo de contaminação, não é? Os seus amigos vêem-nos ali envolvidos, trazem amigos, vamos às escolas falar, de repente concorrem, isto ainda por cima de ser um concurso de talentos que eles criaram, vem muita gente, foi muito bonito, por exemplo, em Castro Verde, também um lado muito intergeracional que nós não esperávamos, foi concorrer desde... Quem venceu o concurso em Castro Verde foi uma jovem rapariga de 14 anos, com 14 ou 12, agora estou na dúvida, eu acho que até é 12, que faz pintura em Castro Verde, e que na verdade teve a concorrer com outras pessoas que se inscreveram, um senhor de 70 e tal anos a tocar a gaita com a mulher que nunca tinha estado em palco e que foi a cantar com ele, e portanto de repente ali cumpriu-se mesmo aquilo que não é só o nosso desejo, mas também foi expresso pelos próprios embaixadores na primeira reunião dos embaixadores, que eu lembro-me que eles expressaram o interesse de queremos fazer um projeto que possa juntar diferentes gerações, porque nós próprios sentimos que há a coisa dos mais velhos e nós somos empurrados sempre para as coisas dos mais novos, como se houvesse esse muro a dividir, e realmente esses muros são criados pelas nossas próprias cabeças e as nossas próprias expectativas e políticas até que são implementadas, e nós como projetos independentes também estamos aqui para combater um bocadinho esses muros, sim. Sim. E nas tuas aulas, Celina? Sim, eu com a experiência no projeto do canto nas escolas, eu este ano letivo já não estive no projeto, mas continuo a considerar-me parte e é possível que até volte. Eu sempre fui uma grande defensora do projeto do canto nas escolas, desde a criação. A primeira experiência foi em Almodóvar, agora se calhar já há quase 20 anos, e eu sempre colaborei, sempre fui visitar as escolas, sempre fiz questão de estar presente. Só quando fui ali para o Conselho de Beja é que passei a ser mesmo professora a tempo inteiro no projeto. E o que eu vejo, mais olhando até para trás e a todo o percurso deste projeto, a longevidade dele também é parte do sucesso. Tu tens gerações já que, imagino o que é um concelho em que todas as crianças tiveram aulas de canto desde a pré-escola até ao 4º ano, e já se passaram 15 anos, ou seja, todas aquelas crianças, todos os que já são adultos agora ou que são adolescentes, tiveram aulas de canto, e eu acho que isso tem um efeito. Acho que não há outro projeto dentro destas políticas e estratégias de salvaguarda do canto alentejano, não há nenhum projeto que tenha tanto impacto na sociedade, na comunidade em geral, do que este do canto nas escolas. Porque, obviamente, ultrapassa muito a escola, não é? As crianças aprendem durante, 7 anos ou 6 anos, um repertório imenso, que levam para casa, que cantam, que os pais
às vezes que não conhecem passam a conhecer, os avós que não conhecem ou que se vão lembrar, e sei até de histórias engraçadas. Em Almodóvar isso aconteceu quando começaram com o projeto do canto nas escolas. Ao final, para aí de um ano e tal, o repertório dos grupos corais tinha mudado, tinha incluído as modas que as crianças andavam a aprender na escola. E, ou seja, o efeito é muito forte, é muito imediato e é muito marcante. Não quer dizer que aquelas crianças venham todas a gostar de cantar, ou que gostem todas de cantar, ou que gostem todas de canto alentejano, ou que se tornem bons ouvintes de canto alentejano, mas todas vão sair dali a ter a certeza que aquilo faz parte da sua cultura local, ao lado de outras coisas. Também acho que o facto dos professores normalmente serem jovens e pessoas jovens, dinâmicos, jovens que encaram aquilo como uma paixão, isso também passa muito para os alunos, e noto muita diferença dos sítios onde isso acontece. É engraçado porque hoje em dia tens muitos adolescentes que o passatempo deles é cantar, e muitos deles também passa a ser a sua profissão. Alguns dos professores de canto do projeto de canto nas escolas foram alunos do projeto de canto nas escolas e agora são professores, e houve uma mudança radical da atitude em relação ao canto como prática útil e interessante e ao dia a dia, não é? Porque a minha geração já é um bocadinho antiga. Eu, quando era pequena, ia para a aldeia da minha mãe, ia para Baleizão, e o canto estava vedado quase às crianças, só se cantava na taberna. Eu, como rapariga, não era bem, quer dizer, eu era bem-vinda na taberna. A minha tia é que não gostava muito que eu fosse para a taberna, nem a minha avó. Mas o canto realmente estava muito, havia muito preconceito e estava num momento muito difícil. Não havia muita, lembrava tempos de pobreza, lembrava tempos de miséria. Não era uma coisa que parecesse muito útil para o dia a dia, para o mundo atual. E agora qualquer jovem te diz: claro que é útil, claro que isto tem futuro, claro que isto é super interessante, e claro que eu vou tocar com os meus amigos e vou cantar e canto as modas que eu quiser. Portanto, há uma relação que mudou radicalmente em relação à música tradicional, ao cancioneiro alentejano e à prática. Realmente é uma grande mudança, e o projeto do canto nas escolas, de certeza que teve muita influência nisso. É excelente, então acho que é um exemplo para ser implementado em muitos mais sítios. Sim. Voltando, estávamos a falar desde o início no projeto Cantexto. Eu este ano tive capacidade e sorte de conseguir assistir ao dia 17 de junho em Beja, porque era o meu aniversário e consegui pedir essa prenda. Parabéns. E então a verdade é que para qualquer pessoa, eu gosto muito de ler, e qualquer pessoa que gosta de literatura, de seguir escritores lusófonos, este projeto foi logo assim, umas estrelinhas a sair dos olhos. E assisti, gostei mesmo muito. Tenho o meu preferido, que não vou dizer aqui porque estavam todos muito bonitos. Podes dizer, eu também tenho preferidos. Não quer dizer que não gosto dos outros. Então, eu vou dizer, adorei o poema do Zimmler. E sim. A versão da música para mim foi tirar o fôlego. Fiquei mesmo... Eu tenho todas gravadas. E a minha pergunta aqui, fiquei muito a pensar como é que tinha surgido esta ideia. E surgindo esta ideia, e aqui deixo assim a rasteira e ao mesmo tempo a provocação, é o que é que se pode fazer a seguir. Porque para mim isto é um salto maravilhoso no que nós conhecemos do canto. O canto é sempre um repetir de tradição, a transmissão dos avós para os netos, a transmissão de um passado para um presente, e agora nós estamos a construir o passado de alguém, o passado de um futuro alguém, não é? E fiquei mesmo muito curiosa do que é que pode ser feito a seguir. Depois também tenho aqui outra pergunta que penso muitas vezes quando penso em composição musical. Eu não tenho formação musical nenhuma, mas quando penso em composição musical lembro-me de um documentário sobre o Ari, em que o Fernando Tordo diz que chegava com a música feita ao Ari, e o Ari trauteava a música e punha as palavras.
Ou seja, chegou uma vez com nananana, e o Ari agarrou e disse: minha laranja amarga e doce, meu poema. E quem é que escolhe aquelas palavras para aquele pedacinho de música? E a pergunta para a Celina de Secar, maioritariamente, seria: o que é que foi feito primeiro? Se foi o poema, se foi a música? Um bocadinho nasceu primeiro o ovo ou a galinha? Portanto, não sei, decidam quem é que quer responder primeiro. Posso já responder a esta questão? Neste projeto em concreto, eu e Ana fomos as duas as compositoras convidadas para fazer 6 dos temas deste ano do projeto Cantexto, e normalmente nós, quando compomos, não há nada que surja. Às vezes surge primeiro a letra, outras vezes surge primeiro a melodia. Neste caso, nós não quisemos dificultar o trabalho aos escritores, que já era o trabalho que eles iriam ter, já era suficientemente desafiador, e esperámos que eles nos entregassem um poema. Primeiro trabalhávamos o poema com os autores e depois fazíamos a melodia, de acordo com o que eles nos traziam, porque podiam trazer-nos narrativas tão diferentes do que nós tínhamos pensado musicalmente. Ainda por cima, a maior parte deles nunca tinham trabalhado com música, nunca tinham feito poemas para música. Então, se calhar dar-lhes uma melodia podia-lhes dificultar o trabalho. Então, neste caso, as melodias surgiram sempre depois, já temos as letras, já as termos lido várias vezes e revisto com os próprios autores. Foi um trabalho em equipa, todos colaboraram muito bem. Foi muito frutífero, toda a gente foi incrível, mesmo naquelas questões das métricas. Olha, é preciso mudar aqui esta linha do poema que não funciona. Toda a gente colaborou imenso. E então, neste caso, a música veio a servir, de certa maneira, acho que foi isso que nós sentimos, veio servir o poema. E os próprios grupos corais também ajudaram muito nesta parte das melodias, porque nós, quando chegamos com uma melodia e um poema a um grupo coral, nós não podemos estar à espera. Aliás, é um trabalho conjunto. Nós entregamos-lhe uma pequena matriz de uma coisa que eles depois transformam. Houve vários grupos que sugeriram algumas alterações, ou fazer-se mais uma voltinha, ou coisas como: o poema está muito longo, temos que fazer aqui alguma coisa. Pronto, essas discussões com os grupos também aconteceram e também vieram a alterar as modas tal como nós as apresentámos ao grupo e com os poemas dos autores. Bom, e este projeto nasce, lá está, dentro daquela diagnóstico também do que é que existe no território, e de como é que nós conseguimos também trazer um público mais jovem, de alguma forma. Bom, podemos não estar a conseguir necessariamente essa faixa etária mais jovem, mas foi muito essa perspectiva também que me levou a desenhar este projeto. Ele é muito simples, portanto, a ideia também destas atividades que desenvolvemos ali no Futurama, elas são de conceitos muito simples, e isso não é necessariamente fácil, mas sim, aqui a premissa era trabalhar com grupos e convidar escritores contemporâneos para escreverem esses poemas, pronto, e perceber o que é que sai daí, e e também como é que os grupos digerem esses novos elementos, não é? Para o seu próprio repertório. Na primeira edição que fizemos em 2021, os grupos, alguns deles sentiram assim um bocadinho, houve assim mais tensões, do género: o que é isto? E isto não bate certo, ou esta palavra não se diz. Agora este tipo, lembro-me de um grupo em concreto, está a escrever tasca. Tasca não se diz no Alentejo, isso é muito de Lisboa, e se calhar isto devia ser alterado. E, pronto, coisas assim deste género que nós temos, pode ser falado, claro que pode-se falar com o autor, mas depois não, então deixa estar e vamos deixar. Pronto, e de repente essa desconfiança, reticência inicial foi superada
Eu acho que, pronto, são coisas que acontecem, lá está, por isso é que eu digo, eu penso nos ingredientes, digamos assim, do projeto, mas depois como as coisas se processam já vai depender muito das relações humanas, e aí depende muito dos escritores com os grupos, dos ensaiadores, que são os compositores também, com os grupos, na relação com os escritores, pronto, toda essa magia que se processa já fora do nosso alcance, digamos assim. E eu lembro muito bem lá está, estou a fazer só aqui o contraponto dessa desconfiança inicial por parte de alguns grupos, para depois saltarem lembro-me no dia da estreia do Cantexto, em Mértola, da primeira edição em 2022, de se estarem a surpreender uns aos outros, os grupos, porque eles não conheciam os repertórios dos outros, não é? Ao ouvirem as modas pela primeira vez, escritas pelos escritores convidados, e de haver uma espécie que eu acho isso muito bonito, que quando acontece no contexto, sobretudo sobretudo os primeiros concertos, quando os grupos, há uma atenção, um silêncio maior do que o habitual quando se ouve o outro. Normalmente isso não acontece porque já sabemos quais são as modas, que este vai cantar aquela moda, eu já conheço, mas de repente há ali entre eles próprios, há ali uma atenção especial do género, que bonita esta moda, aquela letra, não conhecia. Ou seja, nós também, por um lado, estamos a trazer, diria, desconhecimento para dentro de uma área que é só conhecimento, porque é o cancioneiro tradicional, já sabemos, ou algum grupo canta uma coisa muito ligada ao seu território, mais específica, mas já sabemos mais ou menos, ou já ouvimos uma vez pelo menos, e ali não, cria-se uma energia muito, muito bonita de curiosidade, de respeito e de sentir, como os próprios grupos traduziram isso, que há ali qualquer coisa de novo e que pode passar por ali o futuro. E isso para mim é muito interessante, porque na verdade eu costumo dizer que quem manda no canto alentejano são os próprios grupos. Eles é que decidem se aquilo tem futuro, se é interessante para eles ou não. Portanto, da mesma forma que eu estou a relatar esta desconfiança inicial e relato depois e testemunho essa conquista que o projeto conseguiu e que passa por eles, essa conquista, e por todos as pessoas envolvidas, isso é muito bonito, sentir que eles sentem que já lhes pertence este projeto, mesmo até outros grupos que ainda não participaram e que havemos de convidar, mas de repente já se fala deste projeto como uma coisa um território de pertença e de utilidade. Mesmo os grupos do ano passado já dizem, então quando é que já não nos convidam mais para fazer coisas? Nós tentamos ir trocando de grupos e de autores e também mudar de compositores, mas para haver realmente uma energia que circula e tentarmos perceber também o que é que para onde é que isto pode ir, para onde é que isto pode andar. Este ano aconteceu até uma coisa engraçada, que houve grupos interessados em cantar modas do Cantexto que já tinham, que foram cantados por outros grupos. Ou seja, será que a gente podia cantar também no nosso grupo esta moda? Sim, à partida sim. Sim. Eu acho que o canto alentejano está num momento muito feliz para este tipo de coisas. Para já, o canto, apesar de ter sido uma prática que foi folclorizada, e é por isso que temos os grupos corais, foi um formato criado dentro do processo de folclorização durante o Estado Novo. Mas curiosamente, ao contrário de muitas práticas que sofreram este processo, o canto continuou sempre a criar coisas novas e continuou sempre a mudar os seus repertórios, a renová-los. Dou um exemplo, depois do 25 de Abril, muitas modas mudaram de letras e deixou-se de cantar, se calhar, a pobreza e a falta de liberdade e cantar os valores do 25 de Abril. E tem havido sempre esta renovação, mesmo em anos recentes. Tem-se composto muitas novas modas, algumas muito interessantes, e para enaltecer o canto como património da humanidade. Aquela moda que o João Monge compôs do chapéu, tornou-se tão fácil, tão rapidamente se tornou parte do cancioneiro, que há velhotes que juram a pé juntos que cantaram aquela moda quando eram pequenos. Uma moda com 10 anos. Isso é lindo e de facto o canto já trazia e traz consigo esta capacidade de cantar coisas novas. Mas neste momento os grupos corais em geral têm muita vontade de experiências novas, também querem fazer parte
deste processo. E é curioso que este projeto nasce também numa altura, é muito importante também referir que os grupos não se estavam a encontrar, ou seja, nós começamos a ensaiar este projeto, este grupo, numa altura em que, quando estamos a sacar, digamos assim, de casa, os elementos dos grupos para começarem a vir à vida normal, e eles saem de casa depois de um período de confinamento tão grande para começar a fazer uma coisa nova. E isso também acho que trouxe aí uma outra energia, não é que voltassem necessariamente, claro, à prática e ao ritual, que é o mesmo, não é? Do encontro, de partilha, de estar, do convívio, mas com um objetivo muito específico, que era começarem a ouvir estas coisas novas, estas letras novas, e a cantarem. E acho que isso também, se calhar, estávamos aqui a falar da relação com o corpo, pós-pandemia, ou da relação também com, na verdade, com outros desafios que os possa implicar e que os possa desafiar. Quer dizer, depois de um desafio como a pandemia, que foi um desafio tão grande para todos, isto é só mais uma coisa. Sim. Mas se calhar eu acho que pode ter realmente aberto, se calhar, um bocadinho a sensibilidade e o risco para se experimentarem coisas novas. E não há nada como ter um desafio concreto para voltar ao encontro, né? Porque muitos grupos depois da pandemia sentiram isso. Mas vamos nos encontrar porque não há espetáculos ou não há... Pois. E um desafio como estes, nós tivemos a sorte porque nós já participámos agora na segunda edição, como alturas, na primeira não fomos nós, e nós enfim, os grupos já conheciam, já sabiam de outros grupos que tinham participado, o processo, o projeto tinha sido um sucesso, portanto já tivemos a vida facilitada e também já aprendemos de certa forma também com as coisas que não correram tão bem ou que não foram tão, é assim, fazer, claro, para aprender. Exato. Então nós este ano tentámos que talvez que a comunicação fosse mais franca entre todos e que toda a gente tivesse espaço para dizer o que tinha a dizer sobre as modas, e foi um processo mais participado de toda a gente e mais comunicado, e acho que nesse sentido acabou por ser muito giro, toda a gente, enfim, criou-se mesmo aquela noção de foi um trabalho de equipa e resultou muito bem. Sim, e isso nasce também logo desde o encontro dos escritores com os grupos, portanto não são poemas encomendados, ou seja, sem haver o conhecimento dos grupos, mas parte sempre de um primeiro encontro presencial ou online, dos escritores que não podem deslocar-se fisicamente, mas que vão conhecer sempre os grupos, as suas vivências, as pessoas, as identidades, o que é que fazem, o que é que lhes preocupa, e muitos dos poemas depois refletem essa própria experiência. E, portanto, há grupos, eu acho que todos eles vestem realmente a camisola daquelas palavras, porque sabem como é que ele surgiu, lembram-se de como é que a conversa surgiu, como é que aquilo foi para ali parar. E há coisas muito incríveis. Estou a pensar nas ceifeiras de Pias, por exemplo, em que a Regina Guimarães escreveu o poema para elas. Elas são mesmo militantes daquelas palavras, e tal como a Regina Guimarães é militante também destas preocupações na relação com o território do alentejano e com o capitalismo e as identidades, e etc. E isso, eu fico muito, muito feliz. Elas próprias, as ceifeiras, defendem, fazem sempre um statement muito grande antes de começarem a cantar sobre esse encontro com a Regina de Guimarães. Antes de entrarem em palco, elas contaram a história toda do encontro, e foi de facto forte. E o poema é muito bom, é muito bom. E isso acontece com outros. Por exemplo, estou a pensar os cantadores da Vidigueira, o grupo coral da Vidigueira, que é o grupo mais jovem nesta edição, agora da segunda edição do Cantexto, e que também, porque convidei a escritora mais jovem de todas, que é a Marta Paes Oliveira, para estar com eles, e portanto eles guardam uma coisa muito também geracional, nós somos os mais jovens e temos a escritora mais jovem connosco, e isso, ficam muito orgulhosos disso. E ainda por cima ela escreveu uma moda a partir de uma conversa longa que teve com eles, e que foi apontando tudo o que as preocupações, as visões, etc. E eles sentem-se mesmo refletidos ali naquela. E é lindíssima essa. E também é mais longa, não é? É mais longa. Isso eu achei incrível. Porque de repente tu estás a ouvir, chamou-me a atenção a primeira vez, que estás a ouvir aquilo e sabes que mais ou menos, pronto, uma moda tem uma duração, mais ou menos, e dizes, isto já devia ter acabado. Tipo aí o dobro de duração. E tu vês
vês a coisa a continuar e aquilo é de uma beleza incrível. Eles são incríveis e a composição é incrível, e eu fico mesmo contente também com estas rupturas de lógicas pré-formatadas. De repente há uma moda que tem 7, 8 minutos, por que não? Não é para passar na rádio naqueles Exato. 3 minutos específicos. Nós Isso até, é muito bonito, na altura, é quando arrepiante. falámos com o grupo e perguntámos, mas vocês querem, podemos cortar, pedir à Marta? Não, está bom assim. Está É tudo bem, muito bom, cantamos. é mesmo muito bom. Cantamos, sim. Por acaso é engraçado, estavas a falar dessa questão da pandemia e da nossa libertação e de estarmos presos, e eu falo por mim, eu nunca gostei muito de estar em casa, e a pandemia transformou-me num ser caseiro, e isso preocupou-me muito porque não apetecia muito sair, mas lembrei-me esta conversa, como ainda não fomos parar à dança, mas esta conversa em torno, até agora está em torno da dança, então nós chegámos à dança, mas apesar de nós termos conseguido tocar aqui e ali durante toda a pandemia, sobretudo no verão, quando as coisas abriam um bocadinho mais e podia-se tocar ao ar livre, etc., mas só ao final de quase 2 anos de pandemia é que eu e a Ana estávamos a tocar em Galveias, num encontro de vozes de mestres, e havia um espaço aberto à frente do palco, as pessoas estavam sentadas. Já foi num momento em que começava a haver alguma liberdade, mais liberdade do que era comum, já não era obrigatório ter lugares marcados, etc. Mas havia espaço, era uma coisa com muito espaço, as pessoas estavam nas suas mesas e tal, e nós começámos a tocar. E de repente houve um casal que se levantou para dançar. Dançámos uma valsa, era uma valsa, foi o início do nosso concerto, tocamos sempre uma valsa. E de repente houve mais casais, pessoas que não eram até das danças tradicionais, porque aquele casal que se levantou eram pessoas que nós já conhecíamos do meio das danças folk. Um casal de velhotes levantou-se para dançar, outro levantou-se para dançar, e aquilo deu-me foi uma sova para mim. Eu desatei a chorar. Só de pensar nisso dá vontade de chorar outra vez. E porquê? Porque eu só naquele momento em que eu vi os corpos a libertarem-se, eu vi a felicidade deles e aquilo também senti em mim. Eu não tinha pensado até aquele momento que os corpos também estavam presos. Ou seja, não é só a tua presença, o facto de estar em casa, mas tu também não podias te mexer à vontade num espaço, tu não podias dançar, não te podias exprimir. E para mim a cena da dança é muito importante. Dançar em si e tocar para as pessoas dançarem é uma coisa que me deixa imensamente feliz, e perceber a carga que havia ali, aquelas pessoas estavam a libertar-se, mas mais do que no plano físico, era uma coisa quase espiritual. Assim, eu posso movimentar-me no espaço como eu quiser, posso usufruir dele, posso ser mais eu. Bem, aquilo foi um baque, foi mesmo. A Ana olhou para mim, a mãe da música, e eu estava a chorar copiosamente. Ela, o que é que se passa? Sentes-te bem? Foi muito emocionante. E de facto. Isso foi onde? Foi em Galveias, no Alto Alentejo. Foi numa quinta, o encontro de vozes de mestres. Acho que agora, não sei se vão fazer algumas, já fizeram várias vezes. E os primeiros foram sempre em contexto de pandemia, nós tínhamos participado em 2 deles, sempre tudo muito contido, e de repente acontece aquilo, e a partir daí realmente começámos de facto a ver a nossa ação um bocadinho mais liberta, e hoje em dia já nem pensamos nisso. Maravilhoso. Olha, as conversas são de facto como as cerejas, e nós já estamos aqui há aproximadamente 1 hora, se calhar um pouco mais. Mas acho que podemos terminar, e provavelmente em voz off podemos continuar a conversar um par de coisas. Queria também perguntar exatamente isso, qual é o vosso pensamento em relação, e isto é uma pergunta que nem sequer tinha preparado, foi agora ao ouvir-vos que comecei a pensar nisso, em relação ao canto dançado, da mesma forma que se fala no fado, não é? Com o projeto que existe do Jonas e do Lander, não é? De que forma é que podemos pensar no canto dançado? Bem, eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Boa. Que tem a ver com o facto de perceber de onde é que vêm estes repertórios, de onde é que vem, enfim, de onde é que vem isto que nós cantamos. Nós conhecemos, não é? Ouvimos as modas, e claramente percebe-se que esta vivência do canto em formato de grupo coral não é tudo o que é o canto.
embora tenha sido um movimento, um movimento coral, tinha sido o objeto de candidatura do canto a Património Imaterial da Humanidade, o canto não começa, nem acaba, nem se esgota naquele formato. O canto vem o cantar, o cancioneiro alentejano, que é uma coisa muito abrangente e que abrange um território gigantesco, vem do cotidiano, vem da vida do dia-a-dia. E nós sabemos, né, que as pessoas, até terem um rádio em casa que fazia música por elas, as pessoas faziam a sua própria música cantando, tocando o que lhes aparecia à frente. E a dança era essencial nesse processo todo. As pessoas dançavam pela noite fora, cantavam, e uma coisa não era do género: esta música não se dança, esta música só se canta e só há vozes. As coisas não são assim e nós sabemos que elas não são assim. As músicas teriam as suas funções no dia-a-dia, umas serviriam para embalar as crianças, outras serviriam para tornar o trabalho mais leve, ou até poderiam à noite servir para dançarem, no outro dia a mesma moda servir para tornar o trabalho mais leve, etc. As músicas o cantar não se compartimentava tanto assim como a gente pode querer, não é? Às vezes criam-se estes mitos. E grande parte do repertório que hoje é cantado nos grupos corais, e não só, grande parte também no repertório das violas campaniças, muito repertório que está esquecido, repertório que se não foi registado já se perdeu, a maior parte dele era dançado. E não havia ninguém que dissesse: não, isso não se dança porque isso é só para cantar. Portanto, eu acho que a dança até possivelmente foi a razão de existir da maior parte destes repertórios, não é? Porque criavam-se músicas para se dançar. A Pé de Chumbo fez este trabalho de recolha do caderno de danças, de danças do Alentejo, que agora já são 2, não é? Cadernos de dança do Alentejo, que veio também tentar acabar com esse mito que no Alentejo não se dançava e não se dança, de certa forma, para provar isso. E nós quando fomos fazer recolha de campo, percebemos perfeitamente que aquelas músicas eram as mesmas que os grupos corais cantavam, ou tinham a mesma matriz de qualquer outra moda alentejana. E também tem outra teoria que acho que faz sentido, e se calhar é por causa disso que nós não temos hoje em dia, sei lá, arranjos folclóricos com danças alentejanas. É que o baile no Alentejo, ao contrário se calhar noutros sítios, o baile nunca deixou de existir. Não há um corte assim, deixou-se fazer danças. Não se deixou, o baile é que foi mudando. As danças foram mudando. E as modas chamam-se moda porque era o que estava na moda. Dançava-se o que estava na moda. E então continuou a dançar-se o que estava na moda. E nos anos 50 dançavam-se aquelas modas, nos anos 60 depois já se cantavam e dançavam outras, depois começaram a surgir as guitarras elétricas e os acordeões elétricos e os sistemas de som, e os repertórios foram sempre mudando. E o baile também, ou seja, o baile é um contínuo. O baile que nós temos hoje no Alentejo com as quizombas e os kudurs e etc. é o mesmo baile. Verdade. É o mesmo baile. Até por acaso é engraçado, tem a mesma função social. De juntar as pessoas, de fazer a festa, de criar relações de vários tipos, incluindo as amorosas. Enfim, é curioso. São outras referências. Mas continua a ter funções muito parecidas e é um contínuo. Os repertórios foram mudando como sempre mudaram. E eu acho, claro, que o canto se dança, mas pronto. Fica a proposta para o próximo futuro. Exato. Eu por acaso gostava de aprofundar um bocadinho esse conhecimento, que não estou nada dentro de canto dançado, não conheço, mas ouvi falar e já queria ter até falado aqui com a Celina, acho que já tinha feito uma pergunta qualquer sobre isso. Lá está a consultora, que acho que já tinha perguntado, que queria saber mais sobre isso, porque, pronto, para tentar também perceber o que é que se pode surgir alguma coisa em relação a essa ideia de movimento. O que é bonito, chama muita atenção naquilo que eu vejo da experiência que temos em torno do contexto deste projeto, quando há grupos que se movem. Ou seja, só isso, não é? E normalmente até são os mais jovens.
que tendem, pelo menos da nossa experiência, estou-me a lembrar dos Moços da Aldeia ou o Grupo Coral da Vidigueira, que guardam sempre aquele movimento exato, pendular, exatamente. Tem bons joelhos. Exato, uns com os pezinhos a mexer, outros só com o corpo, mas é engraçado que eles tentam trazer, não sei se é instintivo ou não, mas tentam trazer o seu corpo, torná-lo mais presente. Não é? Enquanto que os grupos mais velhos investem se calhar mais no lado etnográfico, de como se esses adereços, as roupas pudessem evocar um imaginário. Os grupos mais jovens sinto que não evocam tanto o imaginário porque eles próprios querem fazer o imaginário de alguma maneira ou torná-lo mais presente, mais físico. E portanto é interessante da pouca experiência que tenho destes 3 anos agora em torno dos grupos, começar a perceber estas pequenas diferenças. Eu gostava muito era que houvesse novos grupos e que até pudessem passar por estas novas gerações. E quem sabe, agora estão a lembrar de uma coisa, o projeto do canto nas escolas em Beja já inclui, desde pelo menos há 3 anos, também danças do Alentejo. Ou seja, os professores ensinam canto e também ensinam danças do Alentejo. E os miúdos, esta geração já vai crescer toda a perceber a ligação do canto alentejano e do cancioneiro alentejano com a dança. Certo. Se calhar ouvirem... Daqui a uns anos já ninguém vai estranhar. Exato, é isso. Daqui a uns anos estão a ouvir esta conversa e dizer que antiquados. Estão a falar. Vão encontrar esta conversa assim, escondida num fóssil. Exato. Bem, então resta-me agradecer aqui ao nosso David, que está a gravar a conversa e que tem esta atenção toda, e esperar pela próxima conversa e pelas próximas cerejas. É isso. Obrigada. Obrigado. É isto. Conversas com Dança, um podcast pé de chumbo.